encontrei uma pós-pandemia de uma empresa que precisava do físico, né? Isso é bem, acho que é emblemático, né? Você pegar uma retomada, acho que no ponto de vista de negócio era esse, né? Você tinha uma saída de pandemia, abril de 21, então estava ainda em pandemia, mas você já tinha alguns movimentos no hotel, etc. Já podia fazer com máscara, etc. Não precisava fazer online. Do outro lado, você vê um momento de empresa que a empresa estava mudando. Foi logo que o Lucas assumiu como CEO. Então a gente tinha passado daquele primeiro nível de maturidade, de provar as coisas, de ir muito no movimento e, botou um engenheiro civil de CEO e CFO. Aí você já vê que você está olhando para outros lados. Mas no fim do dia, Marcelo, você que acompanhava, não sabia se esse era o caminho. Na verdade, estava se tentando algo para progredir. E foi isso que eu encontrei como negócio. Tanto quando eu cheguei, eu já não tinha escritório, tinha só espaço de eventos que estava em obras ainda, estava finalizando a obra. Bom, e aí eu sou apresentado ao time de vendas, assim, eu chego em abril e eu ia assumir ele em maio, assim, desde 1º de maio. A primeira coisa que eu fiz, cara, foi me alinhar muito com o Lucas, assim, cara. Então eu tenho essa visão, eu acho que por eu ser gestor e assim, de carreira, vamos dizer assim, em vendas, eu sempre tive essa visão de hierarquia muito forte, assim. Mas não naquele jeito ruim, mas pelo jeito de lealdade. De parceria, né, cara? Falar, brother, se você tá me pagando ou confiou a mim um dos assuntos importantes, brother, eu tenho que jogar o teu jogo também. Isso tem uma relação muito forte de você, primeiro, construir a confiança. 100%. Vocês estarem mais alinhados. 100%. O que tem de gente que trabalha junto que não tá alinhado, cara, cada um atirando para um lado, né? Cara, eu vivi, e é normal viver isso, né, cara? Eu acho que, eventualmente, eu tenho liderados que eu não tô 100% alinhado com eles. Mas para mim, quando você parte de uma premissa que nós não somos alinhados, é o problema. Uhum. Então, certamente o Lucas pensava coisa e pensa até hoje coisas diferentes de mim. E eu também dele. Então, só que a gente tem algumas coisas em comum. Ao mesmo tempo, eu entendo que eu que tenho que zelar por essa parada, sabe? Então, é óbvio que ele também, mas, cara, se não vir de mim, eu fico pensando nos meus liderados, cara, se a premissa de lealdade, de, confiança não vier deles, dificilmente eu vou conseguir transpor isso, né? Vou conseguir fazer pelos dois. Bom, então esse foi o primeiro papo, assim, eu lembro que a gente, antes de eu entrar mesmo, cara, a gente conversou exaustivamente, eu conversei com todos, né, cara? Tony, fundador também, Thales, Alfredo, Nardon, Lucas, João Vitor, Heitor, tudo que você pode imaginar, de RH, todo mundo, cara. Logo você chegou. Antes de entrar. Então eu fiz vários, com o Lucas eu fiz 2 ou 3 conversas, porque era um movimento importante para a empresa, né, cara? Bom, e aí quando eu cheguei, aí cheguei no time, o time tinha mais ou menos 10 ou 12 pessoas, já tinha 2 coordenadores jovens, assim, de cadeira, com SDR e vendedor, né? Então um pré-vendedor ali que fazia a primeira parte de vendedor, e a lógica de, chegar no formulário, a pessoa se inscrever e cair, era que era aplicada. A primeira coisa, cara, que eu fui grudar no time, assim, mas não grudar no ponto de vista de assim, estamos juntos e tal. Eu falei, eu tenho 2 gestores, eu já sei como a banda vai tocar. Se esses caras não são quem eu preciso e quem eu quero, e eventualmente se eu não sou a pessoa que está alinhada com eles, não vai funcionar. Então a primeira coisa que eu fiz, velho, foi alinhar os pontos, assim. Então eu sentei com os 2, conheci os 2, contei da minha história, e eu fui bem sincero com eles, cara. Eu falei assim, olha, não vai ser fácil. A gente vai ter que fazer coisas que ou dão trabalho, ou vão deixar a gente com um pouco de borboletas no estômago, assim, sabe? Aquele medinho, né? Aquele medo. Às vezes a gente não vai entender o que a gente está fazendo, mas ao mesmo tempo que tem toda essa parte difícil, vai valer muito a pena, porque o que a gente vai conseguir entregar e o case que a gente vai construir vai ser forte. Eu tinha na minha cabeça, eu lembro, que eu queria duplicar o faturamento que a gente tinha em 1 ano. Então, animal. Então eu tinha isso na cabeça. Eu falava assim, eu preciso fazer isso. E eu lembro que eu falava isso pro Lucas, assim, cara. E, cara, é um dinheiro que a gente faz hoje só... a gente faz esse dinheiro todo que eu falei pra ele em 8 dias hoje. Tá ligado? 5 dias, primeiros 5, 8 dias do mês a gente já faz esse faturamento. Eu falo, não, se eu te entregar esse X aqui até... Eu lembro que eu falava março de 2022. Não, se eu te entregar até março de 22 uma estrutura que faz isso, eu entendo que eu tô com o meu trabalho, começa a ser feito. Bom, e esse alinhamento com eles foi muito importante, cara, porque ali um dos pontos que eu vi era mais fraco a liderança do que eu precisava, então era uma escolha, desenvolvo ou não. Então, e é uma pergunta super recorrente essa, super, né? Cara, até quanto vale você investir num time que não tá pronto e não é que assim, você tá num cenário onde a empresa está crescendo brutalmente. Brutalmente. Se o cara não está pronto ali, ele
Puta, dificilmente vai conseguir acompanhar o ritmo de crescimento. É uma decisão difícil, né? É que eu não sei se é certo isso, cara. Eu nunca aprendi isso em livro, mas pra mim o fundamento é da pessoa, sabe? Então, por exemplo, quando a gente discute muito isso ainda hoje, assim, fala assim, pô, eu tenho um vendedor que não tá performando tão bem. Antes eu cobrava ele em curto espaço de tempo, mas as pessoas têm curvas de aprendizado diferentes. Isso eu já me acalmei, hoje eu entendo isso. A gente tá em outro momento também. Sim. Só que quando eu cheguei, eu não tinha isso. Então lá eu julgava pelo curto prazo, ou seja, você tinha que já estar pronto, né? Hoje não, hoje eu consigo dar um tempo. Mas ao mesmo tempo aí, você resolveu o seu problema, então você dá tempo, as pessoas resolvem. Não. O tempo só deveria ser dado àquele que tem potencial. Então não dá para dar capacidade de dar a volta por cima. E aí eu tenho alguns pontos que a gente sempre olha, mas é claramente esse é o desafio de hoje, por exemplo, que eu não tinha naquela época. Então quando eu cheguei, eu fui olhar e falei, puta, os caras... esses dois aqui eu não sei, cara. Eles estão dispostos, assim, não são pessoas que falam assim, pô, eu não quero, mas eu dei um tempo pra eles pensarem. Depois que eu resolvi eles, acho que eu demorei uns 10 dias esperando eles refletirem e bati um papo e eles falaram, não, cara, tô com você. Eu falei, agora... Aquele negócio meio, a sua alma é minha agora. Brincadeira, mas eu falei, pô, agora nós estamos juntos, cara, porque o jogo era junto, sabe? Nós éramos 3 ali, líderes, né? Uhum. Bom... Aí do outro lado, depois que eu terminei essa fase com eles, eu fui pro time. Então eu falei, cara, eu vou falar com cada um. E aí, meio sem playbook, mas eu queria saber quem realmente queria. Pra mim, cara, o pilar de um time de vendas como o nosso, eu não vou nem falar de empresa como um todo, porque eu tenho pouca profundidade nas outras áreas. Mas se a determinação não houver na pessoa, eu não acho que sou capaz de colocar. Eu acho que sou péssimo fazendo isso. E ela não vai progredir, cara. Eu até faço isso nas entrevistas até hoje. Como eu contrato jovens, os caras não têm filho, não tem... Às vezes nem contrato de aluguel eles têm para não ter muita responsabilidade. E eu sempre falo pros caras assim, brother, pô, imagina se você tivesse filho, se você tivesse, né, família, um dia que você tá, assim, pô, pé da vida, você não vai me mandar, você não vai me mandar, não. Você parece, puta, eu tenho responsabilidade em casa, cara, calma, sabe, calma. Que a maturidade traz isso, né? Eles não têm nada. E eu falo assim, na hora que você tiver P, o que você vai fazer? O que vai fazer você voltar a trabalhar? O que vai fazer você ligar? Porque você vai ter vários momentos desses. Então foi essa conversa com a galera. E eu descobri, cara, uma porrada de coisas ali. E acho que a principal coisa que saiu dessa conversa foi... Bom, beleza, eu tenho uma matéria-prima, eu conheci o time, eu tô conhecendo o que a empresa quer, né? Porque essa coisa que eu tava te falando assim, cara, o G4 é isso, mas não era. Isso é bem importante. Essa energia, essa celebração, essa que eu vejo que vocês postam no Stories, né? A galera gritando, estourando o extintor de incêndio, caramba. Não tinha, cara. Energia muito alta, né, cara? Eles sempre tiveram aquela coisa de... Meio que aquela visão de tropa de elite no ponto de vista de, cara, na hora que você dá uma missão, os caras desligam e fazem. Uhum. Eu lembro que eu entrei, a gente tava fazendo um lançamento esses lançamentos, né? Digitais, era aniversário do G4, né? Foi abril, maio de 21. Foi com o Augusto, não? FG4. Foi exatamente. E aí, eles estavam... Eu não entendia nada, eles estavam lá gravando um monte de coisa de gravação. E eu via, cara, eles se dedicando, a galera, pô, discutindo. Aquele clima de War Room mesmo, sabe? E aquilo, ótimo, aquilo continua e perdura até hoje. Só que no nível que a gente opera hoje, se aquilo ali não se transpor pra... Não digo todo dia, porque a gente não consegue essa energia todo dia. Mas se não for do nosso oxigênio, total, todo dia, não tem como fazer. Não sustenta. Então foi isso, cara. Eu encontro o time ali, então, de novo... Eles cumpriram a missão até então, né? Então, a empresa mudou de vibe, ela mudou, olhou para outro lado, tá olhando para o mesmo lugar, mas por um caminho diferente. E aí eu assumo o time. Naquela época a gente não tinha os múltiplos produtos, né? A gente tinha dois, né? Tinha 2 produtos? Tinha 3, né? Formação online que vendia, cara, sozinha, mas vendia muito pouco. As presenciais, né, que você já fazia parte, e o clube, né, a comunidades, que é até hoje. Mas naquela época ainda tinha poucas presenciais. Tinha imersão e mentoria, tinha o de vendas. Não tinha o de vendas. Quando eu entrei, ainda não tinha era Growth CX e a imersão e mentoria. Então, só pra você ter uma ideia, cara, falando tecnicamente, a gente tinha 3... A pessoa se inscrevia na época para uma imersão. Aí dando já um ponto de coisas que o Lucas teve... Sabe quando você sente no olho da pessoa, você fala assim, pô, Marcelo, vamos mudar a cor aqui, brother. Vamos mudar esse negócio pra lá. Aí você fala assim, tá... Mas você sabe que tá bom assim, cara. Olha que animal que tá. Então foi a primeira coisa que eu mudei. Ele tinha a pessoa se inscrevia para um produto, ele ia para um SDR desse produto e ia para um vendedor deste produto. Então
a primeira coisa que eu olhei, eu falei assim, cara, o cara não faz ideia do que é o G4. Quem disse que ele é a melhor pessoa para saber qual produto que é? Então eu pensei também no ponto de vista da pessoa, assim, pô, cara, eu não entendo nada de carro de prédio, por exemplo. Quem disse que eu sou a melhor pessoa para escolher um prédio, sabe? Não sei, cara, posição solar, não entendo disso. E essa foi a primeira coisa que eu mudei. Então imagina, 2 anos... Que é o lance da venda consultiva, da venda consultiva, que é tipo assim, brother, vamos fazer o seguinte, primeiro, a gente vende tudo. Não existe essa coisa, eu vendo carro azul, você vende o verde. Todo mundo vende tudo. Todo mundo, porque antes acontecia o seguinte, se eu sou vendedor do carro azul, você é o de verde, se eu tô falando com alguém, por um acaso a pessoa fala, não, acho que eu quero o verde. Eu tinha que falar assim, tá, Marcelo, fala com esse cara. E aí tem um puta conflito de interesse, pensei, né? Cara, não faz sentido nenhum, não faz, brother. Total. Não faz sentido. Eu fico pensando no meu lado de comprador. Eu falo assim, pô, ele só vende esse produto, se outro produto for bom, ele não vai me oferecer. Pior que ele não vai saber nem detectar, né? Fora isso. Porque ele não conhece o outro produto tão bem quanto ele conhece cara, quando eu chego pro Lucas e falo, brother, eu vou mudar isso aí. Nossa. Aí eu imagino... Borboletas. Total. Porque é aquela coisa, você fala assim, pô, eu contratei o cara. Eu disse pro cara que nós ia fazer uns negócios diferentes e agora ele me chega com essa bomba. O que eu faço, meu irmão? Se eu disser não, o cara vai... Pô, talvez ele vai desanimar, vai quebrar a nossa confiança, ou eu topo e vai que dá bom, ou se der merda... Pô, aí, então... É isso que eu falo, cara. A construção da minha entrega, ela obviamente passa por várias pessoas, mas esse alinhamento, assim, essa cobertura por vários movimentos que eu tive que fazer foi bom. E quando eu cheguei foi isso, cara. E no fim do dia, um time de vendas como o nosso é feito de gente, cara. A cultura, ela leva essa galera, mas se a galera não conseguir absorver ela, é muito difícil, né, cara?